Eu ajustei a máscara de mergulho e verifiquei a caixa à prova d'água da minha câmera subaquática pela última vez. Aos 40 pés de profundidade na baía de Arraial do Cabo, o recife de corais balançava com a corrente como uma floresta submersa cheia de segredos. Como especialista em salvamento marítimo, passei os últimos 15 anos recuperando de tudo, desde iates afundados até contêineres perdidos no mar. O trabalho de hoje era diferente. Documentava os restos de um navio pesqueiro da era da ditadura militar para o Museu Naval do Rio de Janeiro. O pagamento era bom, mas, mais importante, mantinha minha mente ocupada. 3 meses haviam se passado desde que o divórcio com Filipa foi finalizado, e cada momento de silêncio parecia amplificar o eco do meu fracasso. Filipa Oliveira, ela voltará ao nome de solteira na hora. Levou nosso Lucas, de 12 anos, e se mudou para um apartamento em Copacabana, no Rio. O acordo de guarda me dava fins de semana alternados e metade das férias de julho, mas nunca parecia suficiente. Meu telefone vibrou contra o peito, através do traje de neoprene. Chamada da superfície. Eu chutei para cima, emergindo nas águas agitadas perto do meu barco de salvamento, o Maré Alta. Meu parceiro de mergulho, João Ferreira, já içava o equipamento. A chamada veio enquanto você estava embaixo, disse João, me passando o satélite. Sua ex-mulher. Meu estômago se apertou. Filipa nunca ligava a menos que algo estivesse errado com o Lucas. Eu tirei as luvas e atendi. Renato, queria te avisar que vamos levar o Lucas para umas férias rápidas. A voz dela tinha aquele tom cuidadoso que usava quando dava notícias que sabia que eu não ia gostar. Férias? Não é a sua semana de guarda, Filipa. O Eduardo tem um iate lindo. E achamos que... Meu queixo travou. Eduardo Santos, o magnata do transporte marítimo que varrera Filipa dos pés durante nossa separação. 48 anos, rico como um rei do carnaval, e agora bancando o padrasto do meu filho. É só por uns dias. Vamos descer o paraíso até Ilhabela. O Lucas está animado com a pesca em alto mar. Você não me perguntou. Está me avisando agora. Saímos amanhã de manhã da Baía de Guanabara. Eu olhei para o horizonte, onde nuvens cinzentas começavam a se juntar. Tem tempo ruim vindo. O Atlântico Sul tem agitado sistemas de tempestade a semana toda. O Eduardo sabe o que faz. Ele navega 20 anos. 20 anos de saídas de fim de semana em baías protegidas, pensei. Não como os 15 anos que passei na Marinha do Brasil, resgatando gente da água quando a arrogância deles encontrava a indiferença da natureza. Quero falar com o Lucas. Ele está na escola. Olha, Renato, sei que é difícil, mas o Eduardo vai fazer parte da nossa vida agora. Parte da vida do Lucas. Você precisa aceitar isso. A linha caiu. Eu encarei o telefone, lutando contra a vontade de jogá-lo no Recife. João, que fingia não escutar, pigarreou. Problemas com o ricaço? Algo assim. Comecei a tirar o traje molhado. João, o que você sabe sobre o Eduardo Santos? Santos Marítima? Cara, todo mundo no ramo de navios conhece esse nome. O cara tem navios de contêineres rodando de Santos a Buenos Aires. Construiu tudo do zero depois que o pai morreu. João pausou. Por quê? Ele está levando meu filho no iate dele. Sorte do garoto. O Santos tem fama de ter o melhor de tudo. Aquele iate vale mais que a vida inteira de muita gente. Naquela noite, sentei no meu apartamento pequeno com vista para a praia de Arraial, tomando uma cerveja Brahma gelada, e assistindo aos boletins meteorológicos. O sistema de tempestade era maior do que eu imaginava, um ciclone subtropical se fortalecendo enquanto avançava nordeste pelo Atlântico Sul, algo como o Acará de 2024, mas agora em setembro de 2025, com ventos que podiam chegar a 100 km por hora. No fim de semana, ele atingiria a costa do Sudeste. Tentei ligar para Filipa mais 3 vezes. Cada chamada ia direto para o correio de voz. Às 2 da manhã, sem dormir, me peguei no computador pesquisando Eduardo Santos. Na superfície, tudo parecia limpo.
A Santos Marítima era jogadora grande no transporte transatlântico, com frota de contêineres e histórico impecável de segurança. Mas algo me incomodava. Talvez fossem meus instintos investigativos da época da Marinha. Ou só ciúme falando. Cavei mais fundo, seguindo manifestos de carga e registros portuários. A maioria dos navios do Santos fazia rotas regulares entre portos estabelecidos, mas alguns pareciam parar com frequência em portos menores na costa paraguaia. Lugares que não apareciam nos gráficos oficiais de navegação. Meu telefone tocou, me assustando da pesquisa. Número desconhecido. Pai. A voz do Lucas, mas errada de algum jeito. Assustada. Lucas, o que houve? Onde você está, pai? Me trancaram na cabine. Não vamos voltar. A linha caiu. Meu coração parou. O que diabos estava acontecendo? Eu disquei de volta, mas só voicemail genérico. Imediatamente, liguei para Carlos Oliveira, meu antigo comandante na base naval do Rio. Carlos, é o Renato. Preciso de ajuda. Morse? Caramba, são 3 da manhã. O que foi? Meu filho, ele está num iate com a ex-mulher e o novo marido dela. Acabou de me ligar. Disse que o trancaram numa cabine e que não vão voltar. Tem um ciclone se formando, Carlos. Uma pausa. Depois, a voz do Carlos, afiada e profissional. Me dá os detalhes. Eu contei rápido. Eduardo Santos, o iate Paraíso, a viagem à Ilhabela, a ligação aterrorizada do Lucas. Conheço o Santos, disse Carlos, sombrio. A empresa dele teve umas interações interessantes com a alfândega ao longo dos anos. Nada que colou, mas... Outra pausa. Me encontre na base em 1 hora. E Renato, traga o equipamento que achar que vai precisar. Joguei roupas e ferramentas numa mochila, a mente acelerada. A voz do Lucas ecoava na cabeça. O medo, a certeza de que não voltariam. O que isso significava? O que o Eduardo realmente estava fazendo lá fora? Na base naval do Rio, Carlos Oliveira parecia exatamente o mesmo de 5 anos atrás, quando saí do serviço. Cabelos grisalhos curtos, olhos castanhos que não perdiam nada, e o porte de um homem que passará 30 anos salvando vidas no mar. Temos um problema, disse Carlos sem preâmbulos, me levando a uma salinha de briefings. Dei umas ligações. O Santos registrou um plano de voo para um cruzeiro de 1 semana a Ilhabela, mas o transponder do iate apagou às 6 horas. Apagou? Ou falhou, ou alguém desligou de propósito. Carlos espalhou um mapa na mesa. Última posição conhecida aqui, uns 200 quilômetros sudeste do Rio. Isso os coloca direto no caminho do ciclone Acará. Eu estudei o mapa. O sistema era enorme, com ventos sustentados se aproximando de 100 km por hora. Precisamos ir para lá. Precisamos de mais informação primeiro. A expressão do Carlos era grave. Cavei no Santos enquanto você dirigia para cá. O negócio dele é limpo no papel, mas tem boatos há anos. Barcos sumindo em águas internacionais. Carga que não bate com o manifesto. Paradas em portos fora do cronograma oficial. Você acha que ele está metido em algo ilegal? Acho que um homem não desliga o transponder e segue pro ciclone a menos que tenha um motivo danado de bom para se esconder. Carlos fez uma série de ligações, usando contatos de 3 décadas na Marinha. Em 1 hora, montou um quadro que gelou meu sangue. 3 iates sumiram nos últimos 2 anos, explicou Carlos. Todos de gente rica, todos avistados rumando sul pela costa do sudeste. Os donos foram dados como perdidos no mar, presumidos afogados. As seguradoras pagaram milhões. Mas, em cada caso, tem familiares que sumiram com eles, especificamente crianças. A sala girou. Eu agarrei a borda da mesa. Você está dizendo que o Santos é o quê? Sequestrador de crianças. Estou dizendo que sua ex-mulher pode ter se metido em algo bem pior que um ricaço com iate. Carlos se inclinou para a frente. Tem um mercado para certas coisas em águas internacionais, Renato.
Coisas que não existem oficialmente. As implicações me atingiram como um soco. Tráfico de pessoas. Era isso que o Carlos dançava em volta. A venda de crianças pro maior lance, longe do alcance de qualquer governo. Vamos agora, eu disse, me levantando. Não me importo com protocolo ou jurisdição ou... Senta. A voz do Carlos carregava a autoridade de um homem que comandará resgates em ventos de furacão. Fazemos isso direito ou não fazemos? E com certeza não fazemos sozinhos. Carlos fez mais uma ligação, falando baixo antes de desligar. Tem um helicóptero 15 Lakota de prontidão e um navio de resposta rápida que pode estar pronto em 2 horas. Mas Renato, e se eu estiver certo sobre o que o Santos faz? Se estamos entrando numa operação de tráfico humano, isso não vai ser uma missão de resgate. Vai ser uma derrubada. Eu encarei os olhos do meu antigo comandante. Ótimo, porque planejei para esse momento há mais tempo do que você imagina. Carlos ergueu uma sobrancelha. Como é? 3 meses atrás, quando a Filipa me apresentou o Santos, algo cheirou mal. Comecei a pesquisar ele, rastrear rotas de navios, montar um dossiê. Tirei o celular, mostrando a Carlos um diagrama complexo das operações do Santos. Tenho documentado tudo. Manifestos de carga que não batem. Empresas de fachada, transferências bancárias para contas em paraísos fiscais sem extradição. Por que não foi para as autoridades? Porque precisava de prova. Prova de verdade. E agora? Meu sorriso foi frio. Agora, ele me deu ela. Carlos estudou meu rosto, reconhecendo algo que vira em veteranos de combate. O olhar de alguém empurrado além do limite que encontrou algo inquebrável do outro lado. O que precisa de mim? Um helicóptero e um barco rápido. E Carlos? Verifiquei a mochila de equipamentos mais uma vez. Essa tempestade não vai só nos ajudar a pegar o Santos. Vai nos ajudar a enterrá-lo. O helicóptero U-15 Lakota decolou da base naval do Rio bem quando as primeiras faixas do ciclone Acará atingiam a costa do sudeste. Pela janela da cabine, eu vi a Baía de Guanabara sumir sob uma muralha de nuvens cinzentas e chuva forte. Carlos sentava ao meu lado, de traje completo de resgate, falando no headset com o piloto. Voávamos às cegas para uma das piores tempestades a atingir o Atlântico Sul em uma década, caçando um iate que talvez já estivesse no fundo do oceano. Eta 20 minutos para a última posição conhecida, anunciou o piloto. Mais visibilidade quase zero e ventos rajando a 85 km por hora. Vamos ter uma passada nisso, talvez 2 se der sorte. Verifiquei meu equipamento pela enésima vez, traje de mergulho, ferramentas de corte subaquático, comunicações à prova d'água, e algo que o Carlos não vira na mochila, um colete tático com placas de cerâmica e uma pistola Glock selada em coldre. Planejando para a guerra? Perguntou o Carlos. Planejando para qualquer coisa. Minha voz era firme, mas meus olhos tinham uma intensidade que fez o Carlos lembrar por que sempre quisera eu nas equipes de resgate. O cara tinha dom para ficar calmo quando tudo ia pro inferno. Pelo rádio, o navio de resposta rápida da Marinha, o Guardião, lutava contra as ondas, correndo para as coordenadas onde o iate do Santos fora visto pela última vez. O plano era simples no conceito, quase impossível na execução. O helicóptero localizaria o paraíso e me largaria no convés, enquanto o Guardião ficava de apoio e interceptava outros vasos na área. Ali, chamou o piloto, apontando pela viseira lavada pela chuva. Abaixo, mal visível pela tempestade, um iate branco cavalgava as ondas gigantes. O paraíso era maior do que eu esperava, pelo menos 45 metros, com múltiplos conveses e o que parecia uma plataforma para helicóptero na popa. Meu Deus! Murmurou Carlos. Essa coisa tá surfando a tempestade como se fosse feita para isso. Enquanto circulávamos mais baixo, eu via figuras se movendo no convés, mas a chuva e o vento tornavam detalhes impossíveis. As luzes do iate estavam acesas, e não havia sinal de socorro. Algo errado, eu disse. Se estivessem em apuros, estariam pedindo ajuda. E por que manter posição em vez de buscar abrigo?
A resposta veio quando o helicóptero desceu mais e as luzes do convés iluminaram a cena abaixo. Homens armados de capas de chuva estavam postados ao redor do perímetro do barco, e havia outros vasos próximos. Barcos menores escondidos na sombra de radar da tempestade. É uma caravana, disse Carlos. O Santos não tá fugindo da tempestade. Tá usando ela como cobertura. Eu ativei o rádio na frequência da marinha. Guardião, aqui é Resgate 1. Temos múltiplos vasos na posição alvo. Recomendo abordagem com cautela. Temos pessoal armado desconhecido no convés. Copiado, Resgate 1. Estamos a 10 minutos. O piloto lutava para manter posição enquanto os ventos do furacão batiam no helicóptero. Não aguento mais isso. Se vai descer, tem que ser agora. Eu já me prendi ao cabo de resgate. Me larga no convés da proa, longe desses armados. E Carlos, se isso der ruim, não me espere. Leve o Lucas para segurança. Que diabos? Ou todos voltamos ou ninguém. A descida pela tempestade foi aterrorizante. Rajadas de vento ameaçavam me jogar na superestrutura do iate, e o convés subia e descia 10 metros com cada onda. Mas meu treinamento segurou, e toquei no convés da proa bem quando uma figura dobrou a esquina. O homem era jovem, uns 25, de capa de chuva cara e carregando um fuzil automático. Seus olhos se arregalaram ao me ver de traje completo de resgate. Quem diabos? Eu me movi antes que ele erguesse a arma, usando 15 anos de treinamento em combate corpo a corpo para desarmar e imobilizar o guarda em segundos. Amarrei ele com braçadeiras de nylon e comecei a me mover pro interior do iate. O paraíso era ainda mais luxuoso por dentro do que parecia de fora. Pisos de mármore, luminárias de cristal, arte que provavelmente custava mais que meu salário anual. Mas foram os sons que me guiaram. Vozes vindo de algum lugar abaixo e o choro inconfundível do meu filho. Desci uma escada curva, me mantendo nas sombras. As vozes ficaram mais claras ao me aproximar do que parecia a sala principal. Eu te disse que o garoto ia ser um problema. Era a voz do Santos, culta e fria. Ele é meu filho, Eduardo. Mas a voz dela era diferente. Assustada, desesperada. Você disse que era só uma viagem de negócios. Seu filho vale mais do que você imagina para os compradores certos. Menino brasileiro limpo. Boa genética. Ninguém vai sentir falta dele depois que o iate afundar na tempestade. Meu sangue virou gelo. Me aproximei mais da porta, espiando na sala. O Santos estava perto de um bar molhado, ainda de smoking apesar da tempestade. Completamente calmo enquanto descrevia vender o Lucas como carga. Felipa sentava num sofá de couro, as mãos tremendo visivelmente. Você é louco, ela sussurrou. Eu sou lucrativo. Você tem ideia de quanto certos clientes pagam por um menino como o Lucas? Jovem, inteligente, de família boa. O Santos se serviu de uma dose de cachaça. A tempestade é a cobertura perfeita. Seu barco afundou no ciclone. Toda a tripulação perdida. Muito trágico. Enquanto isso, o Lucas começa a vida nova em algum lugar quente e ensolarado. Não vou deixar. Você vai fazer exatamente o que eu mandar. Ou vai se juntar ao seu ex-marido no fundo do Atlântico. Sim, Filipa, eu sei da investigaçãozinha do Renato. Achou mesmo que eu não ia notar alguém fuçando meu negócio? Minha mão foi pro coldre. 3 tiros rápidos e isso acabava, mas ainda tinha homens armados no convés, e precisava saber onde o Lucas estava preso. Onde está meu filho? Exigiu Filipa. Seguro, e vai ficar assim até o ponto de transferência. Meus clientes preferem a mercadoria intacta. Isso bastou. Entrei na sala, a pistola apontada pro Santos. Acho que é hora de discutir novos termos para essa transação. O Santos nem piscou. Em vez disso, sorriu, uma expressão fria que não chegava aos olhos. Renato Almeida. Bem na hora. O silêncio na sala se esticou por 3 batidas de coração antes do Santos continuar, a voz casual como se falasse do tempo. Sabe,
A Filipa nunca mencionou que ex-marido dela era um homem tão impressionante. Mergulhador de resgate da Marinha, veterano de operações, especialista em salvamento marítimo. Currículo invejável. Mantive a pistola apontada para o centro do peito dele. Mas algo estava errado. O homem era calmo demais, confiante demais para quem tinha uma arma na cara. Onde está meu filho? Seguro por enquanto. O Santos tomou um gole da cachaça. Mas o safety dele depende inteiramente da sua cooperação. Renato, não escuta ele, disse Filipa, se levantando do sofá. Ele é completamente louco. O Santos ergueu a mão e Filipa parou de falar. O gesto era casual, mas a ameaça clara. Sua ex-mulher tem sido muito útil, continuou o Santos. Sabia que foi ela quem sugeriu levar o Lucas nessa vaquinha? Achou que seria bom pro garoto se enturmar com o novo padrasto. Você tá mentindo. Estou. O Santos tirou um tablet e deslizou por várias telas. Registros bancários. Renato, sua ex-mulher tem recebido pagamentos de uma das minhas empresas subsidiárias pelos últimos 6 meses. 50 mil reais depositados mensalmente numa conta que ela abriu nas Ilhas Cayman. Meus olhos foram para Filipa, que empalidecera. Diz que ele tá mentindo. O silêncio dela foi resposta o suficiente. Viu, Renato, isso não foi um sequestro. Foi uma transação de negócios. Sua mulher vendeu seu filho para mim, e agora eu vendo ele para outro. Tudo bem legal, tecnicamente falando, já que estamos em águas internacionais. O iate balançou quando uma onda enorme atingiu o lado de estibordo. Pelas janelas da sala, eu via que a tempestade piorava, mas o Santos parecia completamente despreocupado. Claro, continuou ele. Ainda dá tempo de renegociar. Você tem algo que eu quero mais que o garoto. Não tenho nada que você queira. O Santos sorriu de novo. Informação. Você tem montado um belo dossiê sobre minhas operações, não? Navios, rotas, manifestos de carga, registros financeiros. Trabalho bem feito. O tipo de coisa que me causaria problemas sérios se caísse nas mãos erradas. Minha mente correu. Como o Santos sabia da minha investigação? Eu fora cuidadoso, usando arquivos criptografados, conexões anônimas na internet. A Filipa me contou, disse o Santos, lendo minha expressão. Ela tem me passado informações sobre suas atividades há meses. Inteligência bem útil. A traição me acertou como um golpe físico. Minha ex-mulher não só vendera nosso filho. Ela me espionara, reportando cada movimento pro inimigo. O acordo é simples, continuou Santos. Você me dá toda a sua pesquisa, todo o arquivo, toda a prova que coletou. Em troca, eu libero você e o Lucas. A Filipa fica comigo. Ela tem dívidas a pagar. Não faz isso, disse Filipa de repente. Renato, o que quer que você achou, não dá para ele. Ele é mau. Cala a boca. A voz do Santos agora tinha uma ponta afiada. Você já disse o suficiente. Olhei para minha ex-mulher. Realmente olhei para ela pela primeira vez em meses. Ela estava aterrorizada, sim, mas havia algo mais nos olhos dela. Culpa, desespero, e algo que parecia quase esperança. Como sei que vai cumprir a palavra? Perguntei. Você não sabe, mas não tem muita escolha. Meus homens têm ordens de te matar se eu não checar a cada 30 minutos. E se algo acontecer comigo, seu filho some para sempre. Então, sugiro que faça a escolha esperta. O interfone do iate crepitou. Senhor Santos, problema. Navio da Marinha se aproximando do Nordeste. Eta 15 minutos. O Santos franziu a testa pela primeira vez desde que entrei na sala. Chegaram cedo. Ele ativou um rádio portátil. Todas as unidades, preparem para a partida. Vamos pro plano B. Qual é o plano B? Exigi. Seus amigos da Marinha vão testemunhar uma tragédia terrível. Um iate afundando num ciclone. Toda a tripulação perdida. Muito triste. Muito crível.
O Santos se moveu para um painel de controle embutido na parede. Claro, a gente já vai ter sumido há tempo. Esse vaso tem uns features interessantes que não estão nos blueprints oficiais. Uma seção do piso começou a retrair, revelando um compartimento escondido grande o suficiente para várias pessoas. Abaixo, eu ouvia o som de motores potentes. Cápsula de fuga, adivinhei. Mini submarino. Na verdade, totalmente autônomo, com alcance para qualquer um de vários pontos de coleta na costa paulista. Caro pra caramba, mas vale cada centavo para situações assim. Você pensou em tudo. Sempre penso. Agora, sobre essa informação. O iate tremeu quando algo acertou o casco. Não uma onda dessa vez, algo metálico. O som de ganchos de abordagem mordendo o aço. Parece que seus amigos da Marinha são mais espertos do que eu esperava, disse o Santos. Ele apertou um botão no painel, e alarmes começaram a soar pelo iate. Não importa, vamos só acelerar o cronograma. Homens armados começaram a entrar na sala, armas apontadas para mim. Conte 6, todos de colete à prova de balas e rifles de assalto militares. Matem ele, ordenou o Santos. Espera, disse Filipa, se colocando entre mim e os atiradores. Tenho algo melhor que informação. Tem um jeito de fazer isso tudo sumir. O Santos ergueu uma sobrancelha. Explica. O Renato não é o único que investigou você. Eu trabalho com a Polícia Federal há 6 meses. Tudo o que você disse, tudo o que fez nesse barco, tá gravado. Ela enfiou a mão no casaco e tirou um dispositivo pequeno, um gravador digital high-end com o Plin via satélite. Transmissão ao vivo, continuou ela. Direto pro escritório da PF no Rio. Eles ouviram tudo. O rosto do Santos empalideceu. Sua mentirosa. Os pagamentos, as contas offshore, vendendo Lucas, tudo. E se algo acontecer com qualquer um de nós, vai tudo pra rua. Toda sua operação exposta. Pela primeira vez desde que o conheci, Eduardo Santos parecia genuinamente assustado. Foi aí que eu percebi a verdade. A Filipa jogará o jogo mais longo de todos. O iate balançou violentamente quando outra onda quebrou sobre a proa, mas ninguém se mexeu. O impasse na sala virara um jogo mortal de xadrez, com a vida do Lucas na balança. Você tá blefando, disse o Santos, mas a voz dele faltava a confiança de antes. Felipe ergueu o gravador, a luz vermelha piscando firme. O agente especial Paulo Mendes da PF tá ouvindo cada palavra nossa. Quer dizer oi? O rosto do Santos se contorceu de raiva. Sua traidora. Cuidado, interrompeu Felipa. O agente Mendes tem ótima memória. Eu encarei minha ex-mulher, tentando processar a revelação. Há quanto tempo? 6 meses, logo depois que comecei a sair com o Eduardo. Os olhos dela encontraram os meus e eu vi anos de dor e arrependimento ali. Eu soube que algo estava errado quando ele começou a fazer perguntas sobre você, sobre seu trabalho. Então fui para a PF. Os pagamentos, notas marcadas, toda a transação monitorada. Precisávamos de prova da operação de tráfico humano dele, e o único jeito era de dentro. O Santos recuava pro alçapão de fuga escondido, a confiança ruindo. Isso é impossível. Eu te investiguei. Você investigou a Filipa Oliveira, mulher recém-divorciada com problemas financeiros. Nunca olhou para a doutora Filipa Ramos, a psicóloga clínica que consulta a unidade de análise comportamental da PF há 3 anos. As peças se encaixaram para mim. O nome de solteira da Filipa era Oliveira, mas o nome profissional dela, o que usava na clínica de psicologia em Copacabana, era Ramos. Cobertura perfeita. Você usou nosso filho como isca, eu disse, a realidade me acertando. Eu me usei como isca, corrigiu Felipa. O Lucas nunca devia estar nesse barco. Essa parte do plano deu errado. O interfone do iate crepitou de novo. Senhor Santos, equipe de abordagem da Marinha está se aproximando pelo lado. Precisamos sair agora. O Santos estava no alçapão agora, seus homens formando um círculo protetor ao redor dele. Matem os dois, ordenou ele.
Pegamos o garoto e sumimos. Eu não faria isso, disse uma nova voz da porta da sala. Todos viramos para ver Carlos Oliveira, encharcado de traje tático completo, com 3 membros da equipe de abordagem da Marinha atrás dele. Suas armas já apontavam para os homens do Santos. Marinha do Brasil, larguem as armas. A sala explodiu em caos, mas sem tiros. Os homens do Santos hesitaram entre minha posição e a equipe da Marinha por um segundo crucial. E isso bastou para mim. Mergulhei pro atirador mais próximo, usando meu peso para derrubá-lo no chão enquanto pegava o rifle dele. Filipa rolou atrás do sofá de couro enquanto o confronto virava uma dança tensa de imobilizações e comandos. Carlos e sua equipe avançaram usando táticas profissionais de contenção, desarmando os homens do Santos sistematicamente. Em menos de 30 segundos, acabou. 5 dos homens dele estavam no chão, imobilizados. Um ferido e desarmado. E o próprio Santos preso ao lado do alçapão de fuga. Acabou, Santos, chamou Carlos. Renda-se agora e talvez a gente consiga um acordo. Não acho, disse o Santos. Ele tinha uma pistola na mão agora, e recuava pro alçapão. Ainda tenho o garoto, e a menos que queiram pescar o corpo dele do Atlântico, me deixam ir onde ele está, exigi. Seguro por enquanto, mas minha paciência tá acabando. O Santos estava no alçapão agora. Um pé já na escada pro submarino. Vocês têm 30 segundos para limpar minha rota de fuga, ou o garoto morre. Olhei pro Carlos, depois pra Filipa. Vínhamos tão perto, só para o Santos escapar com o Lucas como seguro. Foi aí que as luzes apagaram. Iluminação de emergência acendeu um segundo depois, banhando a sala em luz vermelha. Na confusão, ouvi o Santos xingando, o som de alguém caindo, e então uma voz jovem chamando, pai. O Lucas apareceu no topo da escada, encharcado e tremendo, mas vivo. Atrás dele estava João Ferreira, meu parceiro de mergulho, sorrindo e carregando o que parecia um dispositivo eletrônico sofisticado. Desculpa o atraso, disse João. Tive que nadar debaixo do iate e cortar os cabos de energia do submarino deles. Ah, e pode ser que eu tenha inundado o compartimento do motor. Essa coisa não vai a lugar nenhum. O Santos, preso pela metade no alçapão de fuga, gritava ordens para tripulantes que não escutavam mais. Os motores do iate silenciaram e o vaso começou a listar enquanto a água entrava no buraco comprometido. Como você, comecei. Você acha que fui seu parceiro de mergulho por 5 anos sem aprender umas coisas sobre sabotagem subaquática? João piscou. Além disso, o Carlos me ligou 2 horas atrás. Achamos que você ia precisar de reforço. O Lucas correu pro pai e eu o abracei o mais forte da vida. O garoto estava a salvo. A missão acabará. Mas o Eduardo Santos não terminara ainda. Se não posso ter o garoto, rosnou ele, puxando uma granada do casaco. Então ninguém pode. O pino já estava fora. O Santos segurava a granada alto, o polegar na colher, um sorriso de louco no rosto. 5 segundos depois que soltar, essa sala vira sucata. Sua escolha. Me deixe levar o submarino ou morremos todos juntos. Eu empurrei o Lucas atrás de mim, calculando distâncias, ângulos, possibilidades. Carlos e sua equipe estavam longe demais. Não havia tempo de alcançar o Santos antes que ele soltasse a granada. Mas a Filipa estava perto o suficiente. Eduardo, disse ela suavemente, se aproximando dele. Você não quer fazer isso. Você não é um assassino. Fica longe, avisou o Santos. Mas havia incerteza na voz dele. Agora você é um homem de negócios, um sobrevivente. Sempre tem outro acordo. Sempre outro ângulo. A Filipa estava ao alcance dos braços agora, a voz hipnoticamente calma. O que você realmente quer? Eu quero. Começou o Santos. E nesse momento de distração, a Filipa agiu. Ela agarrou o pulso dele com as 2 mãos, forçando o polegar para baixo na colher da granada enquanto simultaneamente dava um joelho no plexo solar dele. O Santos dobrou, ofegante, e a granada voou da mão dele.
Eu já me movia, mergulhando para a granada enquanto ela quicava no piso de mármore. Eu a peguei e a joguei pelas janelas reforçadas da sala num movimento fluido. A explosão, abafada pela tempestade e distância, balançou o iate, mas não feriu ninguém dentro. Eduardo Santos, agarrando as costelas e ofegante, olhou para cima pro anel de armas apontadas para ele. Eduardo Santos, disse Carlos formalmente. Você está preso por sequestro, tráfico de pessoas e conspiração para cometer assassinato. Mas enquanto prendiam os Santos e começavam a evacuar o iate afundando, eu percebi que isso era só o começo. A operação dos Santos era vasta, com tentáculos e negócios legítimos pelo Atlântico Sul. Derrubar um homem não bastaria. Felizmente, eu planejara para esse momento há meses. O navio de resposta rápida Guardião balançava e rolava nas ondas do ciclone enquanto a operação de resgate continuava. Tinham evacuado todo mundo do paraíso afundando com sucesso. Mas a tempestade piorava e ainda estávamos horas de um porto seguro. Na salinha de briefings do Guardião, eu sentava do outro lado do agente especial Paulo Mendes da Polícia Federal, um homem magro nos 40, com olhos intensos de quem passará anos caçando os piores criminosos. A Felipa estava ao lado dele, não mais fingindo ser a ex-mulher assustada, enquanto Carlos coordenava com a tripulação da Marinha. Você andou ocupado, disse o Mendes, estudando o dossiê grosso que eu compilava sobre a Operação dos Santos. Isso é detetive impressionante. Tive motivação, respondi. E tempo. 3 meses de vigilância, análise financeira, registros de navios. O Mendes folheou página após página de documentação. Você mapeou toda a rede dele. Empresas de fachada, contas offshore, rotas de carga que não fazem sentido a menos que saiba o que ele realmente move. O Lucas sentava no canto, enrolado numa manta da marinha, tentando processar tudo o que acontecerá. Sua mãe não era quem ele pensava. Seu padrasto era um criminoso e seu pai lutara por um furacão para salvá-lo. Pai é um garoto de 12 anos, era muito para absorver. O que eu não entendo, continuou o Mendes, é por que não trouxe isso pra gente antes. Porque eu sabia que o Santos tinha conexões na lei. Alguém o avisou que eu investigava. Foi assim que ele usou a Filipa para se aproximar de mim. Olhei para minha ex-mulher. Não podia confiar em ninguém até saber quem era limpo. Então você decidiu lidar sozinho? Decidi coletar prova que seria impossível suprimir ou encobrir. Tudo nesse dossiê estava ocupado em múltiplos lugares com deadman switches que liberam tudo se algo acontecer comigo ou com meu filho. O Mendes ergueu uma sobrancelha. Deadman switches. O João Ferreira, meu parceiro de mergulho, tem cópias. Também meu advogado, meu banco, e um jornalista amigo do Globo. Se o Renato Almeida tiver um acidente infeliz, ou o Lucas sumir, tudo vai pra rua automaticamente. Era um blefe, mas convincente. A verdade era mais simples. Eu sempre fora meticuloso, mas nunca paranoico o suficiente para montar algo tão elaborado. Ainda assim, o Santos não precisava saber disso. Falando no Sr. Ferreira, disse o Mendes, como diabos ele desabilitou um iate de R$ 1 milhão no meio de um ciclone? O Carlos respondeu da porta. O João foi CEO da Marinha antes de virar contratado civil. Demolições subaquáticas era a especialidade dele. Quando o Renato me ligou essa noite, eu liguei pro João. Achamos que você ia precisar de reforço. Vocês acharam que íamos precisar de reforço, repetiu Mendes devagar. Então organizaram uma operação militar não autorizada em águas internacionais durante um ciclone sem avisar a PF. Nós salvamos vidas, disse o Carlos simplesmente. Incluindo as vidas de agentes federais numa operação encoberta. O Mendes parecia querer discutir, mas os fatos estavam do lado do Carlos. Sem a intervenção da Marinha, o Santos escaparia com o Lucas, e meses de investigação da PF iriam pro ralo. Tudo bem, agente Mendes, disse finalmente. Vamos falar do que acontece agora. O Santos está preso, mas a organização dele é enorme. Derrubar a rede toda vai requerer. Ele foi interrompido por um dos especialistas em comunicações da Marinha.
Agente Mendes, estamos recebendo relatos de múltiplos vasos convergindo na nossa posição. Marinha mexicana, marinha brasileira, e o que parece vários barcos sem marca. Pelas janelas reforçadas do Guardião, víamos luzes ao longe. Pelo menos uma dúzia de vasos lutando pela tempestade. É a cavalaria, disse a Filipa, sombria. O Santos não trabalhava sozinho. Os parceiros sabem que ele foi pego e vem para limpar pontas soltas. Parceiros, cartel mexicano, tríades chinesas, máfia russa. O Santos era o intermediário para um monte de gente perigosa. Gente que não deixa testemunhas. O Mendes já estava no rádio, pedindo reforço, mas eu sabia que demoraria horas para a ajuda chegar, e talvez não tivéssemos horas. O Santos, preso na cela pequena do Guardião, sorria quando Carlos o trouxe para interrogatório. Curtindo a festa? Perguntou o Santos. Meus associados são bem protetores com os investimentos deles. Seus associados vão te ver sumir no sistema federal pelo resto da vida, respondeu o Mendes. Não acho. Veja, eu tenho algo que eles querem muito. Informação sobre operações deles, rotas de navios, clientes. Enquanto eu ficar livre, isso fica seguro. Mas se algo acontecer comigo... O Santos deu de ombros, o gesto dizendo tudo. Então eles vêm te resgatar. Eles vêm eliminar todo mundo que sabe demais. Infelizmente, isso inclui todos vocês. O Guardião tremeu quando uma onda enorme acertou o lado de estibordo. Pela tempestade, víamos os vasos se aproximando mais claros agora. Barcos rápidos com equipamento militar convergindo de múltiplas direções. Quanto tempo até o reforço da Marinha chegar? Perguntei. O Carlos checou o rádio. Mínimo 2 horas. Provavelmente mais nesse tempo. Não temos 2 horas. Foi aí que o João Ferreira apareceu na porta, ainda pingando da última missão subaquática. Na verdade, disse ele com um sorriso. Pode ser que a gente tenha mais tempo do que pensa. O João tirou um tablet à prova d'água e começou a rolar o que pareciam manifestos de navios e coordenadas GPS. Enquanto vocês tinham sua conversa de coração aberto, eu dei outra nadadinha. Incrível o que se acha grudado nos cascos de vasos suspeitos. Dispositivos de rastreio, adivinhei o Mendes. Melhor. Minas Lapa remotamente detonadas, com explosivo suficiente para furar qualquer coisa menor que um destroyer. O sorriso do João era predatório. Pelo visto, nosso amigo Santos não foi o único que veio preparado para essa festa. O sorriso confiante do Santos vacilou. Você tá blefando. Estou. O João ergueu o controle do detonador. Quer que eu demonstre? Sugiro começar com aquele barco de corrida se aproximando do sudeste. O com metralhadora montada. Pela tempestade, víamos pelo menos 8 vasos fechando na posição. Barcos de ataque rápidos, vasos de pesca modificados, e o que parecia um pequeno patrulheiro com cores mexicanas, mas se movendo em formação com os outros. Esses são meus, disse o Santos, mas a voz dele perderá a certeza. Esses são homens mortos, corrigiu o João. A questão é se eles percebem ainda. O Mendes coordenava com a tripulação da Marinha, se preparando pro que parecia um tiroteio inevitável. O Guardião era armado, mas projetado para resgates, não combate naval. Renato, disse o Carlos quieto. Preciso que pense como tático aqui. Estamos em menor número e armados. O que você faria? Estudei os vasos se aproximando com binóculos, notando formações, abordagens, pontos fracos. 15 anos de treinamento militar entraram em ação, sobrepostos ao meu conhecimento íntimo dessas águas. Eles estão cometendo um erro, disse finalmente. Tratam isso como uma operação simples de extração. Barcos rápidos, força esmagadora. Entrar e sair. Isso não é erro. É tática boa. Não num ciclone. Olha a formação deles. Ficam juntos para apoio mútuo, mas isso os torna vulneráveis às ondas. E se aproximam de múltiplas direções, o que significa que não podem dar fogo de cobertura sem risco de friendly fire. Me movi para a mesa de cartas, apontando posições e ângulos.
Eles pensam como criminosos, não como marinheiros. Nesse tempo, marinharia importa mais que Firepovir. O que tem em mente? Fazemos eles nos perseguirem para dentro da tempestade. Forçamos a escolher entre desistir e nos seguir em condições que os barcos deles não aguentam. O Mendes pareceu cético. O Guardião aguenta tempo pior que esses barcos. O Guardião aguenta tempo que mataria eles, confirmou o Carlos. Questão é, a gente aguenta? O barco líder estava perto o suficiente agora para vermos figuras armadas no convés. Alguém sinalizava com holofote. O sinal marítimo universal para parar motores e preparar para a abordagem. Senhor Santos. Uma voz chamou por megafone, mal audível acima da tempestade. Viemos te buscar. O Santos se endireitou nas amarras. Viu? Meus não abandonam ativos. Seus vão aprender por que não se desafia a Marinha do Brasil num ciclone, respondeu o Carlos. Ele ativou o interfone do navio. Toda a tripulação, preparem manobras evasivas. Isso vai ficar feio. Os motores do Guardião rugiram à vida, e o vaso começou a ganhar velocidade. Os barcos perseguidores responderam imediatamente, se espalhando para bloquear rotas de fuga. Eles são rápidos, observou Mendes. São todos idiotas, eu disse. Observava as ondas, cronometrando as ondas, calculando ângulos e distâncias. João, quantas cargas você colocou? 8 barcos, 8 cargas. Fui minucioso. Bom. Espera meu sinal. A perseguição começou de verdade. O Guardião era maior e mais estável que os barcos atacantes, mas também mais lento. Em mar calmo, o resultado seria predeterminado, mas isso não era mar calmo. Enquanto nos movíamos mais fundo na tempestade, as ondas cresciam maiores e mais imprevisíveis. Os barcos perseguidores começaram a sofrer, seus cascos menores batendo nas ondas com impacto ósseo. Agora eles estão começando a entender, disse o Carlos com satisfação sombria. Um dos barcos mexicanos caiu para trás, a tripulação aparentemente decidindo que discrição era a melhor parte da valentia. Mas os outros continuaram, a determinação sobrepondo o bom senso. Contato a 270 graus, chamou o operador de radar da marinha. Vaso grande se movendo para interceptar. Pela chuva e spray, víamos ele. Um navio bem maior que os outros, cavalgando a tempestade como se feito para as condições. É o Belo Horizonte, disse o Santos, a confiança voltando. Navio de suprimentos do cartel. Não vão se intimidar com um tempinho ruim. Estudei o vaso se aproximando com binóculos. Era mesmo feito para mares ruins, um patrulheiro militar convertido com armamento sério e casco reforçado que aguentava qualquer coisa que a natureza jogasse. João, eu disse quieto, por favor me diz que pegou esse também. Negativo. Grande demais, bem defendido. Não cheguei perto o suficiente. O Belo Horizonte fechava rápido, e os barcos menores começavam a se espalhar num padrão de ataque coordenado. Os do Santos não eram só criminosos. Eram organizados, bem equipados, e desesperados o suficiente para lutar a marinha em condições de furacão. Novo plano, anunciei. Paramos de correr. Como? O Mendes me olhou como se eu tivesse perdido o juízo. Eles esperam que corramos. Planejaram para a gente correr, então paramos e lutamos. O Carlos já se movia para o armário de armas. Gosto de como esse homem pensa. Mas eu ergui a mão. Não esse tipo de luta. João, tá pronto para um show? O dedo do João já estava no detonador. Pronto desde que subi a bordo. Então vamos mostrar para os senhores o que acontece quando se traz barcos contrabandistas para uma briga da marinha. A primeira explosão iluminou a tempestade como um sol em miniatura. O barco de corrida a estibordo simplesmente sumiu numa bola de fogo e spray. Um momento ele corria pelas ondas, metralhadora montada e pronta para a ação. No próximo, só detritos queimando espalhados pelas ondas do ciclone. O efeito nos barcos restantes foi imediato e dramático. A formação apertada se dissolveu enquanto capitães percebiam que podiam estar navegando bombas flutuantes.
Alvo 2, anunciou o João, e detonou outro. O segundo barco, um vaso de pesca modificado com placas de aço soldadas no casco, balançou como uma baleia ferida antes de virar e afundar sob as ondas. A tripulação mal teve tempo de lançar bote salva-vidas antes do vaso sumir. Meu Deus, respirou Mendes. Quanto explosivo você usou? O suficiente, respondeu o João com satisfação profissional. Esses não são tiros de aviso. Os barcos restantes se espalharam, mas não recuaram. Em vez disso, começaram ataques de longo alcance, fogo de metralhadora e o que pareciam granadas propelidas por foguete arqueando pela tempestade pro Guardião. Fogo de resposta, comandou o Carlos, e as armas montadas do Guardião abriram fogo. A batalha de tiros que seguiu foi surreal. Traçantes cortando chuva horizontal, explosões iluminando ondas montanhosas, homens lutando pela vida enquanto ventos de furacão tentavam arrancá-los dos pés. Renato chamou a Filipa de onde se abrigava com o Lucas. O navio grande tá virando para nos atropelar. O Belo Horizonte mudará de curso mesmo. Sua proa reforçada apontava direto pro lado de bombordo do Guardião. Na velocidade de fechamento, impacto viria em menos de 2 minutos. Damos conta de manobrar para fora? Perguntou o Mendes. O Carlos balançou a cabeça. Não nesse mar. Esse navio tem o dobro do nosso poder e estabilidade melhor. Então não manobramos, eu disse. Estudava o vaso se aproximando com binóculos, notando detalhes que outros podiam perder. Deixamos eles virem para a gente. Renato, confia em mim, João. Preciso das cargas 4, 5 e 6 detonando simultaneamente. Consegue. Me dá 30 segundos para religar os gatilhos. Enquanto João trabalhava, eu me movi pro leme do navio. Carlos, preciso que mantenha curso e velocidade. Não mude de rumo, não importa o que. O que tá planejando? Algo incrivelmente estúpido que pode dar certo. O Belo Horizonte estava perto o suficiente agora para vermos membros da tripulação individuais no convés. Figuras armadas se preparavam para operações de abordagem, confiantes que o atropelamento desabilitaria o vaso da marinha o suficiente para captura em vez de destruição. Eles não sabiam das modificações subaquáticas do João. Cargas armadas e prontas, reportou o João. Mas Renato, se eu detonar essas enquanto eles estão tão perto da gente? Eu sei. É o que torna estúpido. O Belo Horizonte estava a 200 jardas e fechando rápido. O capitão dele calculara mal, porém. A tempestade empurrava os 2 vasos para fora dos cursos pretendidos, e o que devia ser um atropelamento perfeito virava um golpe de raspão 100 jardas, chamou o Carlos. Mantém curso, respondi. 50 jardas. Eu via os rostos dos homens no convés do Belo Horizonte agora. Assassinos profissionais, mas também marinheiros que entendiam o poder do oceano. Sabiam que estavam arriscando tudo lutando nessas condições, 20 jardas. Agora, eu disse quieto. O João detonou as cargas restantes. As explosões vieram debaixo da linha d'água, não no Belo Horizonte em si, mas nos 3 barcos de ataque restantes que se aproximavam de ângulos diferentes. As detonações simultâneas criaram uma reação em cadeia de ondas de choque que se propagaram pela água como um terremoto subaquático. O Belo Horizonte, seu casco já estressado pelas condições do ciclone, tremeu quando as ondas de pressão acertaram a quilha. Metal que fora tensionado ao limite de repente achou esses limites excedidos. O casco do navio rachou com som de tiro, e a água do mar começou a entrar no compartimento do motor. Que diabos? Começou a dizer o Santos, depois parou ao perceber o que eu fizera. O plano nunca fora afundar o Belo Horizonte diretamente. Fora usar as outras explosões para criar choque subaquático suficiente para falha catastrófica no casco. O navio grande se destruía sozinho. Seu próprio momentum e as condições da tempestade fazendo mais dano que qualquer explosivo poderia. Todos os barcos, aqui é o Guardião da Marinha do Brasil, transmitiu o Carlos na frequência de emergência. Temos múltiplos vasos em perigo e estamos conduzindo operações de resgate. Qualquer vaso prestando assistência terá passagem segura. Era um gamble calculado.
Os criminosos sobreviventes podiam ou continuar o ataque e arriscar morrer na tempestade, ou ajudar a resgatar os próprios e viver para lutar outro dia. A maioria escolheu viver. Em 1 hora, o ciclone espalhara os restos da frota de resgate do Santos por 80 km² do Atlântico Sul. Alguns barcos conseguiram resgatar sobreviventes e sumir na tempestade. Outros simplesmente sumiram sob as ondas. O Belo Horizonte ainda flutuava, mas mal. Sua tripulação conseguirá selar algumas brechas no casco, mas o navio enchia d'água mais rápido que as bombas davam conta. Vaso da Marinha, aqui é o capitão Martinez do Belo Horizonte, uma voz chamou pelo rádio. Solicitamos assistência. O Carlos olhou para o Mendes, que assentiu. Aqui é o Guardião. Fiquei em stand-by para operações de resgate. Vocês vão salvá-los? Perguntou o Santos, incrédulo. Depois que tentaram nos matar. É o que a Marinha faz, respondeu o Carlos simplesmente. Salvamos vidas. Mas enquanto as operações de resgate começavam, eu percebi que salvar a tripulação do Belo Horizonte significava prender gente que sabia a extensão total da operação do Santos. E esses prisioneiros iam ter que decidir se a lealdade deles era com um contrabandista preso ou com a própria sobrevivência. Pensei, ser um debriefing bem interessante. 6 horas depois, a tempestade passará, deixando um Atlântico Sul que parecia aço polido sob o sol da manhã. O Guardião ancorava a 20 milhas da costa do rio, cercado por vasos da Marinha e barcos da PF que chegavam assim que o tempo limpava. Na cabine principal do Guardião, o Eduardo Santos sentava algemado enquanto Mendes lia os direitos dele pela terceira vez. Cada leitura revelava novas acusações à medida que o escopo da operação dele se esclarecia. Tráfico de pessoas, sequestro, conspiração para cometer assassinato, lavagem de dinheiro, contrabando de drogas, tráfico de armas, e umas 15 violações marítimas, recitou Mendes. Perdi algo? Evasão fiscal, ofereceu o João Ferreira, que limpava seu equipamento de mergulho e parecia notavelmente alegre para quem passará a noite explodindo barcos num ciclone. O Santos não disse nada. Sua estratégia legal claramente ia ser silêncio até os advogados caros montarem defesa. Mas a prova contra ele era esmagadora. Não só meus meses de investigação, mas também o testemunho da tripulação do Belo Horizonte, que se mostrará notavelmente falante assim que perceberam que o navio afundava. O capitão mexicano fora especialmente útil. O Mendes me contou em particular, nos deu rotas de navios, contatos, contas financeiras, tudo o que precisamos para enrolar a rede toda. E os outros barcos que escaparam? Alguns não importam. Jogadores pequenos que eram só músculo contratado, mas tem uns poucos que vamos rastrear nas próximas semanas. O Mendes pausou. Vai ser uma investigação longa, Renato. A operação do Santos tocava todo o porto principal no Atlântico Sul. Assenti, mas minha atenção estava no meu filho. O Lucas sentava com a Filipa, não mais minha ex-mulher, mas doutora Filipa Ramos, consultora da PF. O garoto lidava com tudo melhor do que eu esperava. Mas teriam sessões de terapia e conversas difíceis pela frente. O que acontece com a gente agora? Perguntou o Lucas quando me juntei a eles. Agora vamos para casa, eu disse. Todos nós. A Filipa pareceu surpresa. Renato, acho que não somos família. Talvez não a família que planejamos ser, eu disse simplesmente. Mas família mesmo assim. E famílias se unem. Não era perdão exatamente. O que a Filipa fizera, usar nosso casamento como cobertura para a operação da PF, colocar nosso filho em risco, mentir por meses sobre tudo, ia levar tempo para processar. Mas ela também salvara a vida do Lucas e ajudar a derrubar uma das organizações criminosas mais perigosas do Atlântico Sul. Além disso, acrescentei, alguém precisa me ajudar a explicar pro Lucas por que a mãe dele é uma agente secreta e o pai planejava esquemas elaborados de vingança por meses. Você sabia, disse o Lucas de repente. Sabia que algo estava errado com o Eduardo desde o começo. Suspeitei quando sua mãe começou a namorar ele. Fiz o que qualquer ex-marido paranoico faria. Investiguei o novo cara. O que achei não batia. Então,
Mas você decidiu investigar ele. Decidi montar um caso que o colocasse na cadeia para sempre se ele se provasse o que eu pensava. O Carlos Oliveira se aproximou carregando uma pasta grossa de papelada. O relatório preliminar de investigação, disse ele. Faz uma leitura interessante. A organização dos Santos era maior do que ninguém imaginava. Navios, aviões, caminhões, eles moviam de tudo, de drogas a armas a pessoas por 3 continentes. Quantas pessoas estavam traficando? Desconhecido. Mas baseado nos registros financeiros que você compilou, falamos de centenas de vítimas nos últimos 5 anos. Crianças como o Lucas, mostra de famílias ricas que achavam que lidavam com agências de adoção legítimas ou escolas exclusivas. O escopo era atordoante. O Santos não fora só um criminoso. Correrá o que equivalia a um comércio privado de escravos, usando o negócio legítimo de navios como cobertura para operações que se estendiam pelo globo. Tem mais uma coisa, continuou Carlos. A Marinha achou destroços de vários vasos na área onde os barcos do Santos supostamente se perderam em tempestades nos últimos 2 anos. Exame preliminar sugere que foram afundados de propósito. Fraude em seguro, assassinato. O Santos levava famílias ricas em cruzeiros de férias, depois encenava acidentes marítimos. Os adultos eram mortos, as crianças sumiam na rede de tráfico dele, e as seguradoras pagavam milhões em apólices de vida e perdas de vasos. Senti náusea. Se a operação da PF da Filipa não tivesse estado no lugar, se minha própria investigação não tivesse descoberto o padrão, esse teria sido o destino do Lucas. Perdido no mar num acidente enquanto eu passava anos procurando um corpo que nunca acharia. Pai. A voz do Lucas era pequena. Tem outras crianças? Outras como eu que foram levadas. Sim, eu disse honestamente, mas vamos achá-las. Todas elas. E achamos. Nos meses seguintes, enquanto a organização do Santos era desmantelada sistematicamente, operações de resgate foram lançadas pelo Atlântico Sul. Crianças foram recuperadas de compostos no Paraguai, de navios em águas internacionais, de instalações no Cone Sul, onde foram mantidas para propósitos que eu preferia não pensar. O total final foi 43 crianças resgatadas, de 8 a 16 anos. Algumas sumidas há anos. Outras, como o Lucas, pegas recentemente o suficiente para voltarem para as famílias com trauma mínimo. O próprio Eduardo Santos foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Seus co-conspiradores pegaram sentenças de 20 anos a perpétua, dependendo do nível de envolvimento. As palavras finais do juiz na sentença foram simples: a exploração de crianças é o crime mais hediondo imaginável. Vocês passarão o resto das vidas pagando pelo que fizeram. Mas para mim, Renato Almeida, a verdadeira vitória veio 6 meses depois, quando ensinava meu filho a velejar nas águas protegidas da Baía de Ilhabela. O Lucas hesitara com barcos no começo. Compreensível dado que viverá, mas gradualmente o amor dele pelo mar voltará. Pai, disse o Lucas enquanto virávamos contra o vento. Acha que eu poderia aprender a ser mergulhador de resgate como você foi? Sorri, vendo meu filho manejar o leme com confiança crescente. Acho que você pode ser o que quiser. E ao longe, mal visível no horizonte, o barco de salvamento do João Ferreira voltava de outro job. A recuperação dos destroços do paraíso do fundo do mar, garantindo que qualquer prova restante dos crimes do Santos fosse preservada para a história. A tempestade passará. O mar estava calmo. E pela primeira vez em anos, eu sentia que minha família finalmente estava segura. 3 anos depois, a doutora Felipa Ramos publicou seu livro, Cobertura Profunda, uma jornada de psicóloga no tráfico humano, com aclamação crítica e status de best-seller. Toda a renda foi para organizações que ajudavam sobreviventes de tráfico. Eu expandi meu negócio de salvamento marítimo e comecei a trabalhar pro bono com a Marinha para localizar e recuperar provas em casos criminais marítimos. O Lucas Almeida, agora com 15, passava os verões trabalhando no barco de salvamento do pai e aprendendo as habilidades que o fariam um dos mais jovens mergulhadores de resgate certificados na história da Marinha.
E o Eduardo Santos morreu na prisão federal de um ataque cardíaco, sozinho e sem luto, 3 anos na sentença perpétua. O oceano, como sempre, teve a palavra final. Mas espere, isso não foi o fim da história, longe disso. Enquanto o sol nascia sobre o Atlântico, e o Guardião se preparava para atracar no Porto de Santos, a Filipa me puxou de lado na cabine. Seus olhos, ainda vermelhos da noite sem dormir, carregavam uma determinação que eu não via desde nossos dias de casados, antes de tudo desabar. Renato, isso não acaba com a prisão dele. O Santos construiu um império. Tem amigos em altos lugares, políticos em Brasília, empresários no Carnaval do Rio, até torcidas de futebol que lavavam dinheiro para os jogos. Eu assenti, sabendo que ela estava certa. Meus meses de pesquisa mostravam isso: doações para blocos de samba em São Paulo, patrocínios para times como o Flamengo, festas de Corpus Christi em igrejas católicas que encobriam reuniões de negócios sujos. O que você tem em mente? Perguntei, enquanto Lucas dormia exausto no canto, sonhando talvez com praias sem tempestades. A Filipa sorriu, um sorriso afiado como a lâmina de uma faca de feijoada. Vingança. Não a minha só, nossa. Mas eu cuido do golpe final. Você salvou o Lucas fisicamente, eu vou destruí-lo socialmente. Ele se acha intocável, rei dos mares. Vou mostrar pro Brasil quem ele realmente é. O Mendes, ouvindo de longe, ergueu uma sobrancelha mas não interferiu. A PF sabia que Filipa tinha licença para isso, dentro dos limites. Nos dias seguintes, enquanto Santos era transferido para uma cela em Curitiba, a Filipa ativou sua rede. Como consultora da PF, ela tinha acesso a arquivos selados, mas usou contatos pessoais, uma amiga jornalista no Jornal Nacional, um ex-colega na Globo que cobria escândalos de celebridades. Ela vazou trechos editados das gravações do iate, não o suficiente para comprometer a investigação, mas o bastante para acender o pavio. Primeiro veio a matéria no Fantástico: magnata do mar, Eduardo Santos acusado de tráfico de crianças em operação secreta. Mostraram fotos dele em festas de samba no Rio, brindando com políticos durante o Carnaval de 2024, com legenda: por trás da máscara, o monstro. O Brasil, que adora um escândalo como adora um gol no Maracanã, devorou. Redes sociais explodiram. Hashtag Santos Monstro trend no Twitter, memes com ele como vilão de novela. Mas a Filipa não parou aí. Ela orquestrou o golpe emocional, enviou anonimamente para a viúva de uma das vítimas, uma família de São Paulo que perderá a filha de 10 anos num acidente de iate 2 anos antes, uma cópia da gravação onde o Santos ria friamente sobre mercadoria de boa genética. A viúva, uma professora devota de Nossa Senhora Aparecida, foi para as TVs locais chorando, contando como Santos destruíra sua vida durante as festas de outubro. O escândalo se espalhou como fumaça de churrasco na praia. Patrocinadores fugiram, o Flamengo cortou laços, blocos de samba cancelaram homenagens, até a feijoada beneficente anual dele em Ilhabela virou boicote. Amigos de alta sociedade, aqueles que jantavam com ele em restaurantes chiques de Copacabana, o renegaram publicamente, postando "nunca soube" no Instagram, mas todos sabiam. O Santos, isolado na prisão, via tudo pela TV da cela comum. Sem advogados caros agora, eles pularam fora como ratos de um navio afundando. Ele, que se gabava de ser o rei do Atlântico, virou piada nacional, charges no Pasquim 21 mostrando como pirata de carnaval, vendendo almas em vez de fantasias. A humilhação era total, perda de status, de amigos, de legado. Ele implorou por um acordo, mas a Filipa garantiu que a PF negasse. "Deixe ele apodrecer no próprio veneno", disse ela para mim numa ligação, voz firme mas com um tremor de alívio. Enquanto isso, nossa família se reconectava devagar. O Lucas começou terapia com uma psicóloga especializada em traumas marítimos, e eu o levei para um jogo do Botafogo, onde ele gritou gols como se o mundo fosse novo. A Filipa e eu? Não voltamos como casal, cicatrizes profundas demais, mas nos unimos como coparentes, dividindo custódia e memórias. Ela me contou, numa noite chuvosa em Arraial, comendo pastel na praia: "Eu traí você para salvar o Lucas. Mas vendo Santos cair, me vinguei por nós dois." Eu segurei a mão dela, sentindo o peso do que perdemos e ganhamos.
A tempestade nos unira de novo, de um jeito torto, mas real. E o Brasil, com seu amor por redenção católica e samba de protesto, transformou a história num hino, músicas de rua sobre o iate que afundou o império. O Santos virou fantasma, um nome sussurrado em portos como aviso: não mexa com o mar, nem com mães como a Filipa. 6 meses se passaram desde aquela noite infernal no paraíso, e o sol de verão batia forte na praia do Forte, em Bahia, onde eu, Renato, Filipe e Lucas passávamos as férias de julho, metade minhas, metade dela, mas juntos pela primeira vez em anos. O garoto corria pela areia, chutando uma bola de futebol improvisada com uma concha, rindo como se o peso do mundo tivesse sido lavado pelas ondas. Pai, olha isso! Gol! Ele gritou, imitando um locutor da Globo Esporte. Eu sorri, mas meus olhos estavam na Filipa, sentada na canga com um livro de psicologia nas mãos, o dela, agora em 3ª edição. Deep Cover vendera 50.000 cópias, e ela doava tudo para abrigos de vítimas de tráfico em Salvador e Recife. Ele tá bem, disse ela, notando meu olhar. Melhor que bem. Ontem, na terapia, ele desenhou o iate afundando e escreveu "O mar come os monstros". Assenti, sentindo um nó na garganta. O Lucas não era mais um menino assustado trancado na cabine, era um pré-adolescente que sonhava em ser goleiro pro Bahia, inspirado pelas histórias que contávamos sobre resgates na marinha. Mas a vingança da Filipa, essa era a cereja no bolo amargo. Depois do vazamento inicial, ela esperou o momento perfeito, o Carnaval de 2026, em Rio. O Santos, ainda achando que podia se reerguer da prisão com apelações, planejava uma festa de solidariedade via advogados, um evento virtual com samba ao vivo, para arrecadar para vítimas de tempestades. Ilusão de grandeza, para limpar a imagem. A Filipa soube pelos contatos na PF e Rio, um riso frio que me arrepiou. Ele quer carnaval? Vou dar um. Ela coordenou com a jornalista amiga, no dia da folia, enquanto blocos marchavam pela Avenida Atlântica com temas de renascimento, a Globo soltou o especial, O Rei Afundado, documentário sobre Eduardo Santos. Usando gravações, depoimentos de vítimas resgatadas, incluindo pais de crianças salvas no Paraguai, e até áudios vazados de ele negociando pacotes de férias que eram eufemismo para tráfico. O Brasil parou. Durante o desfile do Viradouro, telões na Sapucaí mostraram trechos, cortesia de fontes anônimas. O Santos, assistindo da cela em Curitiba, viu seu nome virar vaias nas ruas: Santos, fora. Monstro do mar. Amigos remanescentes, um deputado que ele financiara, um dono de time de futebol, renunciaram laços ao vivo na TV, chorando hipocritamente sobre traição. A perda de status foi total, contas congeladas, propriedades leiloadas para fundos de vítimas, até o iate Paraíso, recuperado do fundo por mim e João, virando museu flutuante em Ilhabela, com placa, lembrete: o mar não perdoa predadores. O Santos implorou misericórdia num áudio vazado, voz quebrada: eu era só negócios, me deixem voltar pro samba. Mas ninguém ouviu, ele virou pária, isolado, humilhado emocionalmente como nunca imaginara. Para Filipa, foi catarse. Ele me fez trair você, Renato. Me fez arriscar nosso filho. Agora, o Brasil inteiro sabe que ele é o palhaço por trás da máscara. Nós brindamos com caipirinhas na praia, o Lucas dormindo ao lado, enquanto fogos de Corpus Christi explodiam no céu, feriado católico que, ironicamente, o Santos usará para encobrir Deus. Família bagunçada, mas nossa, eu disse. Ela apertou minha mão. E livre. O sol se pôs, o mar sussurrando segredos, e pela primeira vez, o futuro parecia calmo como uma baía em manhã de domingo. O Santos? Esquecido, um capítulo fechado em novelas de traição. Nós? Sobreviventes, dançando nossa própria samba de redenção.